Olá pessoal, sejam bem-vindos à live 9 do projeto Insights da Nutri. Hoje vamos falar sobre como elaborar o plano alimentar anti-envelhecimento. Então, envelhecimento da pele, a gente vai comentar um pouco sobre isso. As nossas lives agora serão às 7 horas, 19 horas sempre, pessoal, porque eu tive que alterar alguns horários e por conta disso, em vez de ser às 8h30, agora vai ser às 7. Vida de professor, né? A gente muda o semestre, a gente muda os horários das aulas e aí muda toda a rotina novamente cada semestre. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre como elaborar plano alimentar anti-envelhecimento focado em anti-envelhecimento da pele, certo? Então, anti-envelhecimento cutâneo. Boa noite para vocês que estão chegando, vocês estão me escutando bem? Como é que tá isso? Pra gente começar, pessoal, talvez vocês viram, viralizou uma imagem de uma pele envelhecida, né? Então era uma senhora, não lembro a idade, mais de 90 anos, onde ela tinha a pele do rosto ok, né, assim, pra idade e tudo mais, mas a pele do pescoço bastante envelhecida. E eu já ia falar sobre envelhecimento da pele e aí essa imagem viralizou, eu falei, poxa, eu preciso realmente fazer uma live sobre envelhecimento da pele. A gente vai comentar como elaborar um plano alimentar para pacientes com essas queixas de rugas, linhas finas, marcas de expressão, pele seca e manchas na pele. Pele seca, manchas na pele, rugas e linhas, marcas de expressão são todas sinais de uma pele envelhecida. E hoje em dia, as pessoas cada vez mais têm procurado alternativas para ficar mais jovens, até porque a nossa população está envelhecendo, a gente está indo, né, num processo aí de transição de pirâmide etária, então tem muitas pessoas envelhecendo por mais tempo, vivendo por mais tempo, então a gente tem pessoas de 60, 70 anos que estão muito bem e que querem aí ter uma pele mais jovem e também mais saudável, até porque, pessoal, a pele mais saudável que a gente fala no envelhecimento, ela não é só estético. Se você tem uma pele muito envelhecida, você perde a função da pele do quê? De barreira. Nossa pele ela tem essa função muito importante de ser barreira contra agentes externos, contra sol, contra micro-organismos, contra agentes químicos, enfim, agentes patogênicos que causam doença. E cada vez, não é só algo estético, é também você fortalecer a pele dessa pessoa. Até porque, se vocês pensarem em pais, avós, bisavós, como é a pele dessas pessoas? Geralmente é uma pele frágil, né? Então, a gente que, por exemplo, eu trabalhei muito com idosos no meu mestrado e também na graduação em iniciação científica TCC. A gente tem que ter muito cuidado até quando a gente vai pinçar a pele em dobra cutânea, porque dependendo do jeito que você pega, a pele tá tão frágil que ela sangra. Então, cuidar do envelhecimento da pele não é algo apenas estético, é óbvio que também é, mas ela também é fortalecer mesmo a barreira cutânea contra agentes externos, certo? Então, antes da gente começar, pessoal, vou comentar um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece ainda. Eu sou NutriPro, Mariane Rocha, eu trabalho com atendimento nutricional focado na estética, focado em emagrecimento, em queixas mais estéticas, rosácea, acne, melasma e envelhecimento também. E atualmente eu também leciono para graduação, pós-graduação em nutrição, e aí vocês me veem bastante por aqui pelo Instagram. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, durante a live, vocês podem mandar, que aí no finalzinho eu acabo eu acabo respondendo aí pra vocês, certo? Vamos lá então, gente. Antes também da gente começar, se você conhecer algum nutricionista, estudante de nutrição, enfim, alguém que possa se interessar, peço que você envie essa live. Você também possa aí, né, a gente trocar ideia mesmo, né, compartilhar aí os nossos insights sobre envelhecimento da pele e tudo mais. Bom, gente, vamos lá. O que é em si envelhecimento da pele? Essa pele, o envelhecimento vai ser caracterizado por rugas,
por uma pele seca, então a gente chama de xerose senil, o termo técnico, que é onde o paciente apresenta uma pele seca, muitas vezes aquela pele descamando. Ele tem rugas, ele tem a perda de elasticidade dessa pele, então a pele fica mais, não fica tão elástica, igual quando a gente comparar com um adolescente, e ele vai gerando uma pele mais flácida, certo? E por que o envelhecimento da pele ocorre? Há dois fatores, né? Na verdade são vários fatores, mas a gente vai dividir em dois. A gente tem os fatores intrínsecos, ou seja, a gente vai, conforme a gente vai vivendo, a gente vai envelhecendo. E aí, tudo bem, esse é o envelhecimento cronológico que a gente chama. E a nossa pele vai também sofrendo esse envelhecimento cronológico. E aí a gente tem um outro fator, né? O outro grupo de fatores que são os fatores extrínsecos. E aí são os fatores que, né, que estão fora da gente. Então, não é mais só o envelhecimento ali, que, por exemplo, a gente vai reduzindo a produção de colágeno, não. É os agentes externos que vão gerando esse envelhecimento. Quais? A gente tem o sol. Então, o sol é o principal fator que envelhece pele. 80% do envelhecimento, especialmente da face, é por conta do sol, né? Então, a gente precisa, num paciente que deseja prevenir rugas e marcas de expressão, ter cuidado com a pele no sol. A gente fala do protetor solar, mas a gente tem vários agentes na nutrição que são fotoprotetores, ou seja, que protegem essa pele contra sol. Um outro fator que é muito importante para o envelhecimento, que gera esse envelhecimento de pele, é o hábito de fumar. Então, eu sempre falo para nutricionistas, enfim, para vocês, quando vocês forem fazer a anamnese, questionem se esse paciente fuma, porque o hábito de fumar, além dele causar aí, ele vai piorando essa saúde da pele, ele gera mais envelhecimento e ele também vai gerando manchas, aumenta a necessidade de vitamina C. Boa noite, Silvânia. Então, assim, o hábito de fumar é muito importante quando a gente quer cuidar da pele, quando a gente quer cuidar da estética desse paciente. Questionem sobre isso. O outro fator que a gente tem aí externo que causa envelhecimento da pele é o quê? Poluição. Quanto mais a gente se expõe à poluição, cidades mais poluídas, mais a nossa pele vai sofrendo também com isso. Radiação, então especialmente aí pessoas que trabalham perto, né, de locais ou que trabalham com radiação diretamente, também tem esse maior risco de envelhecimento da pele. E, obviamente, dieta. Qual que é a característica de dieta que mais vai gerando envelhecimento da pele? Dietas com alto teor de gordura, dietas aí com alto teor de açúcar, dietas muito ultraprocessados, né? Então, a gente tem muito aí a parte dos alimentos ultraprocessados que vão gerando vários mecanismos na nossa pele e vai levando essa pele mais envelhecida, certo? E aí, pra gente entender um pouco mais, vou falar só rapidamente o que tá acontecendo na pele, né, anatomicamente, fisiologicamente, para que vocês possam entender como que a gente vai atuar na nutrição, na dieta específica desse paciente. No envelhecimento da pele, vai ocorrer mudanças na epiderme, que é essa camada, a nossa pele é por camadas, pessoal. Na epiderme é a camada mais externa, que ela tá mais exposta aos agentes agressores. E aí a gente tem a derme embaixo. Na epiderme, o que acontece no envelhecimento? Ela tem uma espessura. Essa espessura ela vai diminuindo conforme a gente vai envelhecendo. E por conta disso, que a pele de um idoso, ela é uma pele mais fina, ela é uma pele mais frágil. Se vocês visualizarem mães, avós, avós, vocês podem ver, especialmente a pele do rosto, que é uma pele mais frágil, ela é uma pele mais fininha, justamente porque a espessura dessa epiderme ela vai diminuindo conforme a gente vai envelhecendo. Outra coisa é que a gente tem as camadas, epiderme e derme. E a gente tem entre elas uma junção. E essa junção também ela vai o quê? Se achatando. E isso também vai contribuir para uma pele mais flácida e uma pele mais sensível. E a gente ainda, por conta, e ainda, né, associado a tudo isso, a gente acaba, durante o envelhecimento, aumentando a perda de água pela epiderme, né? Então, a gente tem uma perda transepidermal, que a gente chama. Por isso que o idoso, uma pessoa que tem uma pele mais envelhecida, não precisa nem ser idoso, pessoal. Se vocês
prestarem atenção em pessoas que se expõem muito ao sol, vocês veem que geralmente ela apresenta pele seca, porque ela aumenta a perda de água pela epiderme. Então, essas três coisas estão acontecendo na nossa epiderme. E na derme, em contrapartida, a gente tem o quê? Colágeno, né? As fibras proteicas, colágeno, elastina e tudo mais. Essa derme, pessoal, conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo reduz a produção de colágeno. Conforme o nosso corpo vai envelhecendo, a gente vai reduzindo a produção de elastina. E além disso, o nosso colágeno, quando a gente está envelhecendo, ele vai sendo mais exposto aos agentes agressores. E aí esse colágeno vai se degradando. Por conta da própria, vai aumentar a produção de certas enzimas que vão degradando esse colágeno, que a gente chama de metaloproteinases de matriz. Então, eles vão degradando esse colágeno. E também por conta de um agente aí de dieta, que eu logo vou falar para vocês, que são os produtos finais de glicação avançada, que vão deixando esse colágeno cada vez mais, eu brinco que ele fica mais açucarado. Porque ele vai ficando mais sem função. Então, qual que é a função do colágeno? Sustentar, né? De sustentação da derme. Por isso que a gente fala tanto de consumir proteínas, para estimular a produção de colágeno, para gerar aí mais firmeza nessa pele. E aí, se você envelhece, você não tem tanto essa firmeza do colágeno por conta do próprio envelhecimento, onde você diminui a produção, e também porque você tem ação de enzimas por conta de processos inflamatórios, por conta de estresse oxidativo, que elas vão causando essa degradação nesse colágeno, na própria elastina, certo? E gerando isso, o colágeno meio que perde a função dele de própria firmeza da pele e tudo mais. E por conta de tudo isso, que a gente já tem que proteger a pele do paciente contra os radicais livres. Porque quanto mais radicais livres você tem, mais degradação no colágeno você vai ter. Então, a primeira parte de um plano alimentar anti-envelhecimento é aumentar o aporte de antioxidante. Quando a gente quer prevenir envelhecimento, a gente precisa aumentar o aporte de antioxidantes nessa dieta. E aí a gente já vai falar um pouco mais sobre como a gente vai transformar tudo isso em alimentos, mas primeira coisa que vocês têm que pensar, preciso aumentar o aporte de antioxidantes dessa dieta. Até mesmo porque você aumentando antioxidantes, os antioxidantes também agem como fotoprotetores, que é o que a gente falou já, que o sol é o principal fator aí externo relacionado ao envelhecimento da pele. Para quem que a gente precisa focar mais, pessoal, em relação ao plano alimentar anti-envelhecimento? Pacientes a partir dos 30 anos que já desejam prevenir rugas, marcas de expressão, linhas finas, pele seca, a partir dos 30 anos já é um bom começo para você começar com um plano alimentar aí mais rico em antioxidantes, pensar mais nesse aporte proteico, por quê? A partir dos 30 anos, olha quem que vai cair a produção. Produção de proteína, né? A produção de músculos, enfim, ela é sempre mais reduzida a partir dos 30 anos. Então, ali a gente já tem que começar a incluir compostos anti-envelhecimento, especialmente se é uma pessoa que ela quer ela já tem esse desejo, às vezes ela já tem uma genética que a própria pai ou mãe envelheceu muito cedo, então já é importante a gente começar com isso. E pessoas que se expõem muito à radiação solar. Pode ser uma pessoa que ela é atleta e ela treina, né, se expondo todo dia ao sol, enfim. É uma pessoa que trabalha ao ar livre, é uma pessoa que já tem essa exposição. Também é importante vocês já começarem com compostos ali, antioxidantes, pensar num plano alimentar anti-envelhecimento para esse tipo de paciente, porque há um maior risco sobre isso, certo? E aí, como eu já tinha falado para vocês, uma coisa que acelera o envelhecimento da pele são os produtos finais de glicação avançada. Essas substâncias, pessoal, elas são associadas a quê? Ou seja, elas são geradas quando? Quando a gente tem um paciente que ele consome muito açúcares, muitas farinhas brancas, então você tem muito carboidrato livre, especialmente carboidrato simples, muito açúcar disponível. Esse açúcar, ele vai se ligando ao colágeno e ele vai meio que deixando esse colágeno desintegrado, então ele perde aquela função de firmeza.
Então, é muito importante que a gente controle esse tipo de substância para o paciente. Conforme, quanto mais a gente envelhece, mais a gente tem a exposição a esses produtos finais de glicação avançada. Especialmente se você consome muito açúcar. Se você perceber que o paciente tem um consumo alto de açúcar, doces, massas, farinhas brancas, é importante já ter uma ação anti-envelhecimento aí. Ou ainda um paciente diabético mesmo. O próprio paciente diabético, ele produz muito produtos finais de glicação avançada porque ele está num quadro de hiperglicemia, certo? Então, ele tem muita glicose circulante ali. Excesso de glicose vai gerando essas substâncias que vão se grudando ao colágeno e vão deixando esse colágeno mais rígido, mais vulnerável à ação das enzimas. Outra coisa que acontece nos produtos finais de glicação avançada, como que a gente consegue formar também produtos finais de glicação avançada? Aquecendo muita a proteína, então a gente pega uma carne, por exemplo, e coloca na air fryer, né? Então a gente coloca essa carne numa cocção, numa temperatura alta em um tempo pequeno, certo? Então, vai aquecer lá por 10 minutos, por 15 minutos, enfim, mas vai chegar numa temperatura muito alta. Quando você tem esse processo, você também ocasiona a produção de produtos finais de glicação avançada. E por isso que é importante vocês orientarem o paciente, já na dieta anti-envelhecimento, a que ele varie o modo de preparo da alimentação. Porque, claro, consumir os alimentos mais grelhados, mais assados, enfim, até utilizar mesmo air fryer é interessante para reduzir o teor de gordura. Mas se a nossa alimentação é só baseada em grelhados, assados e air fryer, você tem muita produção de produtos finais de glicação avançada que vão degradando o colágeno. Então, uma das metas, né, nessa dieta anti-envelhecimento é você orientar o seu paciente que ele varie o modo de preparo das refeições. Além disso, a gente tem algumas ervas que eu vou falar mais no final para vocês, que ajudam também a reduzir essa produção aí de substâncias, tá? Aí, se a gente pensar na composição nutricional, o que a gente vai incentivar, o que a gente vai reduzir? Primeiramente, pessoal, pensando no teor proteico da dieta, a gente tem que priorizar proteínas no envelhecimento por conta da saúde da pele, até mesmo por conta de saúde muscular, até porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente aumenta o risco de sarcopenia, redução de massa e força muscular. Então, a gente precisa incentivar o consumo proteico desses pacientes. Qual a quantidade? As recomendações variam de 1 grama até 2,5 gramas por quilo de peso. Lembra como que a gente faz isso mesmo, hein, gente? A gente vai, por exemplo, a um paciente que precisa de 1 grama. A gente vai multiplicar por 1, o peso dele, certo? E eu recomendo que vocês comecem a elaborar, a planejar o plano alimentar dessa pessoa pela proteína. Porque aí você consegue ver a proporção de macronutrientes. Mas pensem sempre na proteína por grama de peso. Ai, Mari, mas a RDA é 0,8 gramas por quilo de peso. Gente, é uma crítica muito grande, muito forte em cima da RDA de ser 0,8 grama por quilo de peso. Por quê? Especialmente quando você está envelhecendo, você necessita de um maior teor proteico. Então, é no mínimo mesmo, 1 grama. Os artigos, os estudos mais recentes já falam aí de pelo menos 1,5 grama para você ter aí uma saúde da pele e também saúde muscular e tudo mais, tá? Então, no mínimo 1, mas dependendo da necessidade do paciente, você pode aumentar para 2, para 2,2, até mesmo se for um paciente que é mais ativo, um paciente que necessita mais de proteína, enfim, você pode aumentar por conta disso, certo? Gente, se ficar com dúvidas, comenta aí, tá? Que vocês estão bem quietos. Outra coisa, gente, dentro vamos supor que eu tenho um paciente que tem 60 quilos e precisa de 60 gramas de proteína diária. Dentro dessas 60 proteínas, é importante que você priorize as proteínas de alto valor biológico, lembra? Que são aquelas que fornecem todos os aminoácidos essenciais. A
gente tem as carnes como as principais fontes, ovos, leite, enfim, os produtos de origem animal. E a gente também pode fazer na composição nutricional da dieta um fornecimento aí de proteína de alto valor biológico, associando a leguminosa com o cereal, você tem uma proteína de alto valor biológico, tá? Então, se é um paciente vegetariano, vegano, a variedade desses alimentos é importante para que ele tenha também estímulo à síntese proteica, estímulo à síntese de colágeno e elastina, que são essas proteínas que vão dar firmeza para a pele, beleza? Então, não pode deixar de esquecer de incentivar esse consumo de proteína de alto valor biológico dentro da recomendação que você tem, de 1 grama a 1,2. Eu gosto de trabalhar com no mínimo 1,2, especialmente pacientes que desejam aí prevenir essas rugas e tudo mais. Beleza, você aí colocou lá a quantidade de proteína. Carboidrato, como que a gente vai elaborar, vamos colocar isso num plano alimentar anti-envelhecimento? Vocês já sabem, a gente já falou que o quê? Se você tem excesso de açúcar, você aumenta produtos finais de glicação avançado, você vai deixando esse colágeno mais rígido, ele vai deixando de cumprir a função dele, que é a firmeza da pele, então a pele vai ficando mais flácida. Então, é muito importante que você faça o seguinte, você oriente seu paciente que ele reduza o consumo de açúcares simples, e não só os açúcares simples, mas que se ele for consumir, que isso faça parte de uma refeição. Então, a gente vai controlar a carga glicêmica da dieta. O carboidrato, você precisa controlar a carga glicêmica. Mari, eu não lembro como que controla a carga glicêmica. Como que a gente faz isso, pessoal? A gente pode incluir mais fibras, porque fibras vai o quê? Lentificar essa absorção de carboidrato, certo? Então, você lentifica a absorção de carbo e aí você reduz, você consegue controlar a carga glicêmica da refeição. Ou, por exemplo, você vai colocar uma refeição com carboidrato que vai ter junto com ele gordura e proteína. Gorduras e proteínas também vão o quê? Lentificar a digestão mais lenta, absorção mais lenta, você consegue controlar a carga glicêmica desse plano alimentar. Ah, mas o paciente gosta muito de doce, como é que eu vou fazer? Você pode incluir o doce do paciente, claro que vai orientar esse paciente que tenha o controle de porção, não consuma, tente não consumir com tanta frequência, obviamente, mas se ele quiser consumir todo dia um doce, até pode, uma porção pequena. Só que esse doce, junto com refeições que tem o quê? Fibras ou proteínas ou gorduras, correto? Porque aí você lentifica a absorção desse doce. Qual que é um grande problema que acontece com as pessoas? Elas consomem o doce isoladamente no dia, né? E muitas vezes à noite, que o nosso metabolismo glicídico, ele já tá mais lento, ele já tá reduzido. Então, eu sempre falo que num plano alimentar anti-envelhecimento, você pode colocar o doce até umas 5 horas da tarde e preferindo perto de refeições, uma sobremesa no almoço, até mesmo uma sobremesa ali, um doce junto ali no lanche da tarde e tudo mais. Agora, qual que é o costume das pessoas? Pegar o doce, o chocolate em frente à televisão às 9 horas da noite e ela vai dormir, sei lá, às 10h30. E aí, ela tem um pico glicêmico, certo? Então, isso a gente precisa orientar o paciente, precisa trabalhar com ele para que ele evite esse tipo de coisa. Ou, você quer colocar um doce isolado, coloca perto do treino. Ou no pré-treino, ou no pós-treino, que o quê? Os músculos estão pedindo carboidrato, estão pedindo açúcar. Então, você pode trabalhar com esse tipo de controle de carga glicêmica, de modulação de carga glicêmica, que é importante para o paciente que também deseja prevenir rugas ou tratar rugas, tratar linhas finas, a pele seca e tudo mais. E com relação à quantidade de carboidrato, geralmente é uma dieta de hipo, né? Então a gente pode diminuir, colocar aí 30% de carboidrato, 40% de carboidrato, 50%, 60%. Nunca é uma dieta hiperglicêmica, pessoal. Até mesmo as recomendações que tem hoje em dia, até mesmo da OMS, que chega até 70% do plano alimentar, não é legal.
É legal você trabalhar com 60%, 65% no máximo, se for uma pessoa que pratica atividade física. Geralmente 60%, tá? No máximo ali. E você incentivar ela a fazer essa modulação de carga glicêmica, que a gente já acabou de falar sobre isso. Obviamente, a gente também vai orientar a reduzir o tamanho de porções de doces, preferir integrais, não precisa ser obrigatoriamente que ela consuma arroz integral, mas você vai orientar que ela prefira as versões integrais ou que ela consuma esses pães mais refinados, esse arroz mais branco, com outros alimentos que vão ajudar no controle da carga glicêmica. É muito importante orientar isso, tá, gente? Porque o que acontece? Eu recebo muito paciente que às vezes eles falam, pô, eu fui na nutricionista, mas ela só falou pra eu comer integral e eu não gosto de arroz integral, eu não gosto de pão integral e enfim. Gente, você não precisa obrigar o paciente a consumir integral. É só você modular essa refeição. Pode ter o arroz branco, mas você não vai ter o feijão ali, que é fibra solúvel. Você não vai ter uma fonte de proteína, você não vai ter uma salada. Você consegue modular esse índice glicêmico desse arroz branco. E mesma coisa com pães. Certo, gente? Estão entendendo? Não estão? Como que está aí? Me falem. Beleza, proteína, beleza, carbo, vocês estão meio quietos. E aí a gente tem lipídios, né? Como que a gente elabora aí a quantidade de lipídios dessa dieta? Pode ser hipolipídica, pode ser normolipídica. Só uma coisa muito importante, gente, em relação a lipídios. Você precisa incentivar consumo de ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 6 e ômega 9, tá? Numa dieta hipoanormolipídica. E por que hipoanormolipídica, Porque se a gente tem muita gordura, excesso de gorduras na dieta, já é comprovado cientificamente que gera o quê? Mais envelhecimento dessa pele. Então, as populações que têm dietas com alto teor de gordura, elas geralmente apresentam uma pele mais envelhecida. E por quê? Excesso de gordura, você vai ter excesso de gordura saturada também. Excesso de gordura saturada produz mais o quê? Citocinas inflamatórias, mais estresse oxidativo, a pele sofre com isso, pele envelhecida. Tá? Então, por isso que a gente nunca vai para uma dieta hiperlipídica e anti-envelhecimento. E por que a gente tem que incentivar tanto os ácidos graxos ômega 3, 6 e 9? Porque lembra lá no começo que eu falei que a barreira cutânea no envelhecimento, ela vai estar mais frágil? A nossa pele, ela tem essa função mega importante de ser barreira mesmo. Só que no envelhecimento ela vai deixando essa função e aí fica muito mais fácil dessa pessoa, até mesmo dessa pessoa pegar infecções, porque a barreira está mais sensibilizada. Os ácidos graxos, eles ajudam a fortalecer essa barreira cutânea, então é muito importante a gente incentivar o consumo disso. Rafa, que bom que você está gostando. E é isso, gente. Sou muito apaixonada também por nutrição estética, por isso que eu tenho compartilhado tanto aí com vocês para também trazer mais gente para essa área, que eu vejo que muita gente acaba não pensando na nutrição nessa parte também, que é incrível. Enfim, como que a gente vai incentivar o consumo de ácidos graxos essenciais? Gente, como que vocês incentivam seus pacientes? Comentem aí. Incentivando o consumo de peixes, né? Incentivando consumo também de chia, de linhaça, de colocar, por exemplo, a gente falou da modulação da carga glicêmica, né? Então, assim, vai colocar uma tapioca para o paciente. Faz a massa na tapioca, coloca chia, você tem ácido graxo essencial. Essa chia é fibra também, ela sendo gordura, ela vai reduzir o índice glicêmico dessa goma de tapioca. Linhaça, coloca linhaça nos sucos, nas saladas, em sopas, ácido graxo essencial. Utiliza óleos vegetais como azeite de oliva na salada, coloca óleo de canola, que tem muita gente que
não é fã desse óleo de canola, mas ele é super seguro para consumir e ele é fonte de ácidos graxos essenciais. Incentivem o paciente de vocês a consumirem ácidos graxos essenciais, porque quando a gente pega a alimentação das pessoas, geralmente é muito ruim. É muito ruim o consumo de peixes, até porque o valor não é tão assim, tão acessível a muita gente. Muita gente não tem o hábito mesmo de comer, muita gente não gosta de peixes, então é importante que vocês pensem nas outras fontes, nas castanhas, próprio amendoim, nas oleaginosas e também no consumo de peixes, para vocês ajudarem esse paciente para pele, para saúde cardiovascular, até mesmo por a gente estar pensando no envelhecimento da pele, é muito importante. E aí eu falei lá no comecinho da live que a primeira meta num plano alimentar anti-envelhecimento é aumentar o aporte de antioxidantes, certo? E aí, antioxidantes a gente vai ter vários, e eu selecionei alguns para falar com vocês, para que vocês adicionem aí no plano. Fabi, suplementar com whey ajuda na formação de colágeno? Sim, pode ajudar sim, porque você está aumentando o aporte proteico. Então, assim, a gente vai fornecer bastante proteína para este paciente, na verdade, fornecer a proteína na quantidade adequada, justamente para você ajudar na formação das proteínas da pele, né? Então, as proteínas, elas têm essa função de construção e reparo. Então, fornecer a proteína, aumentar a ingestão proteica através de whey ou através da própria alimentação, acaba ajudando a aumentar a formação de colágeno na nossa pele também. Fábio, quais peixes fornecem mais ácidos graxos? Quando a gente está pensando no ômega 3, gente, a gente vai preferir os peixes gordos, que são atum, salmão, a gente tem o próprio bacalhau que tem uma quantidade, cavalinha é um outro peixe que também tem, arenque, são esses peixes que a gente vê mais o teor de ômega 3, certo? E aí, como eu estava falando dos antioxidantes, eu selecionei alguns para comentar com vocês, que é importante que vocês incluam no plano alimentar de pacientes que desejam esse anti-rugas, esse efeito anti-envelhecimento. A gente tem a astaxantina, que logo eu comento com vocês, a gente tem a luteína, o licopeno, que são pró-vitamina A, né? Então, eles são os carotenoides, eles são muito importantes, gente. Anotem esses nomes aí quando a gente falar de pele, envelhecimento e proteção solar. Astaxantina, luteína, licopeno e a própria vitamina A na forma ativa dela, no próprio retinol, eles são muito importantes para a saúde da pele, pensando em prevenção e tratamento aí de rugas e linhas de expressão. Onde que a gente encontra a astaxantina? Quem é que lembra hein, dessa aula aí de nutrição e dietética? A astaxantina, na verdade, assim, todos esses que eu acabei de falar, licopeno, astaxantina, luteína e tudo mais, eles são pigmentos, né, que a gente encontra aí nos nossas verduras e legumes, frutas. A astaxantina é um pigmento que ele é produzido pelas bactérias ou leveduras ou também ali algas. E ele vai ser essa astaxantina a gente consegue obter pela alimentação no consumo de camarão, salmão, lagosta, truta. Vejam, porque ele tem aquela cor mais alaranjadinha, né? Então, essa cor mais avermelhadinha, alaranjadinha, é onde a gente tem a astaxantina. A astaxantina é um super antioxidante. Como ela não é muito comum de ser consumida, especialmente no Brasil, o pessoal não tem o hábito de comer sempre um camarão, sempre uma lagostinha, né? Enfim, é caro. Tem muito estudo que estuda o suplemento, especificamente da astaxantina. Por exemplo, o óleo de krill, ele acaba sendo um suplemento interessante para pacientes aí que desejam melhorar, fortalecer a barreira cutânea, por conta do que? Ele tem ômega 3 e ele tem astaxantina, o efeito antioxidante. Então, ele acaba sendo aí um bem poderoso, até por conta disso, dessas funções, que ele acaba sendo mais caro, né, o óleo de krill, do que o ômega 3 especificamente, certo? Então, a luteína
a gente tem também e a zeaxantina. A luteína e zeaxantina a gente encontra aí na couve, a gente encontra no espinafre, na gema de ovo. E qual que é a ação desses antioxidantes aí para a pele? Vai inibir a peroxidação lipídica. Então, é muito interessante que a gente inclua esses alimentos no plano alimentar do paciente anti-envelhecimento para inibir essa peroxidação lipídica que vai gerando essa fragilidade da pele, vai gerando uma pele mais seca também, tá? Ela é muito importante por conta disso e também porque luteína e zeaxantina, elas têm efeito anti-inflamatório. E aí, quando a gente tem um excesso de citocinas inflamatórias, também está relacionado a mais envelhecimento cutâneo, certo? Então, é muito importante por conta disso. E se é um paciente que se expõe muito ao sol, o sol também vai gerando mais inflamação. Por isso que é legal colocar esses alimentos aí, fonte de luteína e zeaxantina. E outro carotenoide aí famoso, e que também tem um efeito bem legal na nossa pele, é o licopeno. Licopeno que vocês conhecem do tomate, do mamão, da melancia, que o licopeno ele vai dar aquela coloração avermelhadinha, enfim. Então, o licopeno a gente também ajuda, vai ser um agente nosso fotoprotetor, ele ajuda contra o eritema, a vermelhidão, ele tem um efeito antioxidante mesmo, de combate aos radicais livres, e excesso de radicais livres está relacionado ao envelhecimento, não só envelhecimento da pele, mas o envelhecimento aí global como um todo. Então, é muito interessante que a gente adicione, que a gente varie, na verdade, né, gente, ou as verduras, legumes e frutas que esse paciente recebe. Se for, por exemplo, o caso da zeaxantina, pode ser interessante o suplemento mesmo, por ele ser mais difícil da gente colocar sempre no plano alimentar. O licopeno, em contrapartida, ele tem melhor absorção pela própria alimentação. Lembrando que ele melhora a biodisponibilidade dele, melhora a absorção quando a gente aquece. Então, o tomate cru, ele tem uma absorção menor do que a pasta de tomate que a gente consome. A gente também melhora a absorção de licopeno fazendo o quê? Adicionando azeite de oliva, adicionando gorduras. Então, tem um estudo bem legal que ele fez uma pasta de tomate e adicionou azeite de oliva e ofertou para os participantes do estudo e verificou aí melhoras aí na proteção da pele contra radicais livres, contra o eritema e tudo mais, certo? Que mais aqui que eu preciso comentar aqui com vocês? A gente falou de proteína, carboidrato, lipídios, antioxidantes. E a gente tem um outro composto, né, gente, que hoje em dia tá muito famoso, a coenzima Q10. Ela é um antioxidante aí produzido pelo nosso próprio corpo. E a gente encontra em peixes gordos também, fígado, em grãos integrais. É um antioxidante que a gente já produz, mas que a gente pode aumentar essa produção. A coenzima Q10 tem sido muito estudada na parte de fertilidade, na parte de saúde cardiovascular. Inclusive, agora ela tem sido muito estudada na parte de prevenção da nossa, né, de rugas. Então, teve um estudo que viu ela no tratamento de rugas. Então, tem até as fotos onde você diminui mesmo essa formação de rugas e marcas, linhas de expressão, né? Muitas ruguinhas que a gente vê ali. Esse estudo foi bem legal sobre o uso de coenzima Q10. Tem outros também que mostram ele, e a coenzima tem sido algo que, por exemplo, a gente vê muito utilizado nos cosméticos, né? Nos cosméticos tópicos, por conta dessa ação dela antioxidante aí mesmo. Geralmente, a coenzima Q10 a gente vai de 100, 150 miligramas, no caso da suplementação. E eu não poderia deixar de falar do próprio colágeno, né? Nos peptídeos de colágeno. Os peptídeos de colágeno, eles são associados à redução de rugas, pessoal, então o consumo regular, obviamente, né, dos peptídeos de colágeno. E como que acontece isso? Eu sei que muita gente não acredita nesse colágeno e confio que ainda o pessoal vai estudar um pouco mais aí. A parte de os peptídeos de colágeno, quando eles estão na forma de peptídeos, eles podem ser absorvidos, até porque o nosso intestino absorve di e tripeptídeos, lembrem lá da fisiologia.
E os estudos mostram que eles são detectados no sangue após 1 hora de ingestão. Então, consumiu colágeno agora, depois de 1 hora eles já estão detectados no sangue e eles podem ser detectados na pele até 2 semanas. A suplementação dos peptídeos de colágeno tem sido associadas à melhora da hidratação da pele. E além da melhora da hidratação da pele, redução de rugas e melhora de elasticidade e firmeza dessa pele. Então, sim, o colágeno, a ingestão dos peptídeos de colágeno tem efeitos benéficos na saúde da pele no anti-envelhecimento. Até porque a gente comentou que a pele envelhecida, ela fica mais seca, ela fica tem menos elasticidade. Então, a utilização dos peptídeos de colágeno pode ser uma estratégia interessante a partir aí dos 30 anos também, que é onde você tem diminuição deste colágeno, certo? E além disso, uma coisa interessante da suplementação dos peptídeos de colágeno é que ela é antioxidante também e ajuda a reduzir a produção das enzimas que degradam o colágeno, as metaloproteinases de matriz. Eu gosto bastante da suplementação de colágeno, cada vez mais tem crescido os estudos relacionando, né, os benefícios para a pele, não só para a pele, para o intestino também, mas a gente vê na prática mesmo os pacientes tendo melhoras, saúde de pele, cabelos e principalmente também unhas. E aí, por fim, gente, só queria deixar para vocês algumas outras estratégias. Variar, né? Então, a gente falou dos antioxidantes presentes nas frutas, verduras e legumes. Os chás, que tem as catequinas, também são estratégias interessantes. Os mais estudados ainda, ou mais estudado, na verdade, é o chá verde, né? Por conta das catequinas, relacionando aí esse maior poder antioxidante. Então, utilização das xícaras de chá verde, ou às vezes o paciente não gosta de chá verde, você pode indicar cápsula, colocar o chá verde aí nos sucos, que é uma estratégia legal. O resveratrol tem sido, na verdade, muito estudado para melhora aí de envelhecimento sistêmico, na verdade, resveratrol que a gente encontra no açaí, na jabuticaba, no mirtilo, nas uvas e tudo mais. E a gente tem também os flavonoides, por exemplo, quercetina na maçã, o alho, a cebola, toda essa parte, o suco de romã, por exemplo, que ajuda aí com efeito de fotoproteção. Tudo isso tem sido bastante estudado a relacionar ao anti-envelhecimento, certo? E algo que a gente já comentou em uma das lives foi sobre o uso de probióticos, mas na verdade a gente comentou para acne. Os probióticos também podem ser alguma estratégia legal para você reduzir aumentos de produção de citocinas inflamatórias e ajudam ali na recuperação da barreira cutânea. Lembrem que probióticos a gente pode indicar iogurtes, kefir, kombucha e, né, se tiver muita dificuldade de consumir, aí sim suplementação. Lembrem, pessoal, que a gente sempre prefere alimento. É só se falta ou se esse paciente tem um aumento de necessidade que aí a gente vai suplementar, certo? E aí, eu tinha comentado com vocês, que olha aí, quase não me lembro, que pra gente reduzir, né, a produção de produtos finais de glicação avançada, a gente tem a utilização de certas ervas, certas especiarias. Quais? Cúrcuma é uma delas, a gente tem o orégano também com essa ação de redução, antiglicação, né, para ajudar a reduzir esses produtos finais de glicação avançada. A gente tem o cravo também, uma outra estratégia para ser utilizada, o próprio resveratrol das uvas, suco de uva, enfim, jabuticaba, açaí, etc., também tem sido estudado, na verdade. E uma opção para pacientes que consomem muitos grelhados, carnes grelhadas e tudo mais, é você orientar esse paciente que faça marinada com limão ou vinagre, onde você reduz o pH, reduzindo o pH, você também reduz a produção de produtos finais de glicação avançada, que a gente fala, né, na verdade, como AIDs, esses AIDs por conta do inglês, tá? Então, você
reduzindo o pH, colocando ácido, acaba melhorando também essa produção de AIDS, tá? Que a gente precisa reduzir, porque as pessoas têm consumido, além de consumir muito açúcar, muito doces em geral, elas também têm consumido muitas carnes fritas, muitas carnes assadas e grelhadas, tá? Eu falei só de grelhado e tudo mais, mas fritura também produz muito AIDS. E é isso, gente. Falei brevemente. Tem muita coisa sobre nutrição e envelhecimento de pele. São aulas longas, né? Pra gente entrar mais afim. Mas acredito que tenha ficado claro aí pra vocês estratégias interessantes e importantes para vocês colocarem já na prática como pacientes de vocês. Lembrando que são pacientes que desejam prevenir, ou às vezes é um paciente que já tá tratando rugas. Então, às vezes é um paciente que já fez procedimento cirúrgico para tratamento de rugas, já fez harmonização, já fez alguma cirurgia plástica. Incluam no plano alimentar, é uma forma de valorizar o trabalho de vocês e valorizar o cuidado de vocês na estética do paciente. Porque às vezes as pessoas, elas ainda, infelizmente, elas têm essa noção, né, esse mito que o nutricionista ele só serve para ajudar a emagrecer ou ganhar peso. E não, a gente trabalha em muitas outras frentes. Vocês valorizando esse trabalho de vocês também no envelhecimento, então pergunta para o paciente. A gente viu aí que, por exemplo, pacientes que se expõem muito ao sol precisam desses cuidados. Na anamnese é importante que vocês questionem sobre isso. Por isso que no nosso curso de nutrição estética, a gente vai entender como fazer uma anamnese voltada para a parte estética também. E aí vocês precisam valorizar isso na consulta com o paciente para deixar essa coisa, Nutri é só para emagrecer, Nutri é só para ganhar massa, tá? A gente trabalha em outras frentes, a gente falou de envelhecimento, prevenção de manchas, de rugas e tudo mais. A gente tem aí acne, a gente tem melasma, a gente tem rosácea, a gente tem psoríase, são doenças dermatológicas, são doenças inflamatórias, mas que elas afetam a estética desse paciente. Então é interessante a gente saber cada vez mais. Dúvidas, gente, em relação à live? Na próxima semana a gente terá a nossa live, tá? Então anotem aí que na próxima semana a nossa live vai ser às 19 horas, falando sobre 5 oportunidades que o conhecimento em nutrição estética proporciona a nutricionistas. Essa vai ser uma live bem legal, especialmente se você ainda está estudando, se você ainda acha que a nutrição estética não tem futuro. Vamos tirar esses mitos aí, certo? E se vocês tiverem dúvidas, vou deixar um minutinho para vocês me mandarem. Enquanto eu bebo uma água, agradeço, gente, por quem estava aí, né? Quase uma hora de live. Parabéns, né? Porque é sempre bom ter esse conhecimento, né? Procurar conhecimento. Fábio, qual a melhor forma de consumir colágeno? Pó, qual marca você gostaria de indicar? Melhor forma de consumir colágeno é na forma de pó, pessoal, porque na fórmula de cápsula, para você chegar na recomendação, que seria 2,5 gramas, 5 gramas ou até 10 gramas de colágeno, para você consumir na cápsula, teria que consumir muitas cápsulas. Então, colágeno em cápsula ou colágeno em gomas, eu não gosto. É mais interessante pó. Marcas, hoje em dia a gente tem várias que são muito seguras. Sempre procurem por peptídeos de colágeno e prefiram aquelas que você tenha adição de cofatores. Quais? Silício, até porque a nossa produção de silício também cai conforme a gente envelhece. A gente tem a vitamina C, que também auxilia. Pelo menos silício e vitamina C precisa ter, tá? Então, a gente tem a Vitafor, que tem colágeno muito interessante. A gente tem Essential Nutrition também. A gente tem a Vital Proteins, que ela é uma marca número 1 nos Estados Unidos, que ela chegou no Brasil. A Nestlé, que tá meio que tomando conta. A gente tem a Equalive, a gente tem a Sanavita. Tem opções também, pessoal, de Whey Protein com adição de peptídeos de colágeno, que
que eles são mais focados nessa saúde feminina, na saúde da mulher. Pode ser interessante, que aí você tem tanto o whey quanto o colágeno. Enfim, essas marcas acabam sendo as mais conhecidas. Tem o Nayak também, que ele tem um colágeno legal. Mas sempre verifiquem se tem adição dos cofatores, como silício e vitamina C, para você estimular ainda mais essa produção de colágeno e peptídeos de colágeno. Hoje a gente vai ter o Verisol e a gente tem o Pepitan também como peptídeo, certo? E uma estratégia, não é obrigatória, mas pode ser para você aumentar ainda mais essa produção, é colocar o colágeno ali antes de dormir, porque aí você vai ter ação durante a noite de GH, de hormônios anabólicos, que acaba sendo ainda mais interessante. Certo, gente? E agradeço por quem está aí. Essa live vai ficar aqui gravada, tanto aqui quanto lá no YouTube, que eu sei que tem muita gente que prefere assistir por lá. E eu vejo vocês na próxima semana, às 7 horas, falando de 5 oportunidades aí que a nutrição estética oferece para nós nutricionistas. Espero que vocês tenham gostado, aprendido. E qualquer dúvida, vocês me mandem lá nos comentários aqui dessa live, que ela vai ficar aí gravadinha, certo? Até mais, gente. Ótima noite para vocês.